Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Hoje nós chegamos ao estudo número 10, naturalmente, dentro da divisão a qual temos comentado com os irmãos, a 10ª letra do alfabeto hebraico, que é claro que os irmãos sabem que é o Yod. E não só o verso 73 no hebraico começa com a palavra Yod, ou melhor, com a letra Yod, mas também todos os versos até o 80. Até o verso 80, do 73 até o verso 80 é o bloco que nós iremos estudar hoje. Só recapitulando, irmãos, que terça-feira passada, no último estudo bíblico que tivemos, nós falamos um pouco sobre como o salmista lida com o sofrimento, de um modo geral. Eu falei de como nós temos perdido, de um modo geral, a habilidade de lidarmos com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, e a gente aí recorre às mais variadas áreas no desespero para tentarmos lidar com os mais variados sofrimentos que a vida, o pecado e este mundo impõem sobre nós, né? E destacando, inclusive, aí o verso 71. Nós vimos semana passada do 65 até o 72, e o verso 71 talvez resuma bem o modo como o salmista enxerga o sofrimento, quando ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Comentei bastante com os irmãos aqui, de como Deus se utiliza, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas aflições, para nos ensinar. Concordamos aqui, eu vi várias cabecinhas assim balançando, de como muitas vezes é um sofrimento que a gente passa a orar mais, a ler mais a Bíblia, vir mais para a igreja, porque é um modo de Deus muitas vezes nos chacoalhar, nos trazer de volta, nos alertar. E agora o salmista, ainda falando sobre sofrimento de um modo geral, mais especificamente dos inimigos que se levantam contra ele, o salmista agora vai clamar a Deus, demonstrando o quanto ele é esse servo que ama a palavra e que vive de modo prático essa palavra, reconhecendo, dentre outras coisas, a gente deve gastar mais tempo com isso, as características de Deus, de um Deus que é o Criador de todas as coisas, de um Deus que é justo e de um Deus que é verdadeiro, íntegro, em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que ele faz. Então, a primeira mensagem que esse texto nos traz, irmãos, ou a primeira grande lição que ele ressalta para nós, é acerca deste Deus soberano, sobre tudo e todos, como Criador de todas as coisas. Parece ser algo óbvio, mas apresentar como característica desse Deus a quem nós servimos, como um Deus Criador de todas as coisas, inclusive do próprio homem, continua sendo algo urgente e necessário nos nossos dias, irmãos. É engraçado porque quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê aquelas doxologias, aqueles momentos nos quais profetas, o povo de Deus, orações de homens e de mulheres, falam acerca das características desse Deus. Uma das características que aparece muito, com bastante frequência, é exaltar o Deus Criador. Já observou como aparece muito a expressão Criador de todas as coisas no Antigo Testamento, O Deus Criador, o Deus Criador. Porque apontar para esse Deus Criador, naturalmente, irmãos, essa é uma característica de Deus, um atributo de Deus, que faz com que vários outros venham como uma consequência, como uma cascata. Se ele é o Deus Criador de todas as coisas, isso significa que antes dele nada existia. Nada existia. Isso aponta para a eternidade de Deus. Ele é aquele que sempre existiu. E foi ele quem do nada criou todas as coisas. Segundo os cientistas, a Terra tem milhares e milhares e milhares de anos, segundo as estimativas, isso com o estudo da Terra e etc. E a ideia é que, olhando para milhares e milhares de anos, séculos e séculos, antes de que tudo que nós vemos e conhecemos viesse a existir, lá estava Deus, lá estava o Senhor. Lá estava o Senhor. E não foi como a ciência moderna insiste em dizer, insiste inclusive em ensinar aos nossos filhos, até hoje, em todas as escolas, Brasil e mundo afora, principalmente no mundo ocidental, que tudo veio a existir a partir de uma explosão, a partir de um desenvolvimento de espécies, inclusive nós somos fruto desse desenvolvimento dessa espécie, E isso, irmãos, é uma realidade que está aí, por mais que nós, por exemplo, lembra que eu já comentei aqui com os irmãos que a gente não deve se iludir com esses números crescentes do IBGE, no que se refere ao número de evangélicos, o número de cristãos, E eu digo isso sempre, sabe o que significa, irmãos? Nada. Sabe por quê? Porque o nosso currículo didático lá do MEC continua exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, exaltar o Deus Criador, irmãos. Sim, esse Deus que do nada fez todas as coisas, apenas com o poder da sua palavra. E assim mesmo a gente crê, literalmente, como está lá em Gênesis. Ele disse, haja e ouve. E foi assim que ele fez, do nada. Foi assim que ele fez o homem, foi assim que ele fez os animais, foi assim que ele separou as águas da terra, foi assim que ele criou os planetas, todo o universo, foi assim que ele fez. Isso é algo, irmãos, que isso é uma bandeira nossa. E eu não estou falando de uma bandeira nossa enquanto uma bandeira política, ou ideológica, não, mas de algo que de fato nós cremos e precisamos continuar propagando. O Deus a quem nós servimos não é apenas o Deus Salvador. Você sabia que tem muita gente que crê na Bíblia pela metade, Vocês sabem disso, No nosso país, sincrético como é o sincretismo religioso, a mistura de religiões e de crenças, a gente tem muita gente que crê na Bíblia só pela metade. Ela crê só naquilo que ela acha que é conveniente, ela crê naquilo que ela acha que é racional. Por exemplo, tem muita gente que até crê em Jesus Cristo, crê que ele é o Filho de Deus e crê que ele é o Salvador. Mas esse negócio, rapaz, de dizer que Deus criou todas as coisas em 7 dias, literalmente, não, isso ainda não. Aí não dá. Do pó da terra, ele criou o ser humano, complexo como é, que até hoje não consegue entender. Exatamente. Não, aí não dá, Nós somos esse povo que crê nesse Deus Salvador, mas também nesse Deus que é o Deus Criador. Criador de todas as coisas. Foi ele quem nos fez e dele somos, é o que diz o texto. Então vamos ver, porque é justamente isso que o salmista começa assim, Esse bloco aí, essa estrofe, do Salmo 119. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Eu sou feitura tua. Olha só que interessante. A palavra grega usada para feitura aqui é a mesma palavra que aparece lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, quando diz, pois somos feitura dele. Lembra do texto? Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feituras dele, feitos por ele. Lá no grego, a palavra feitura é poema, que lembra o quê? Poema, poesia.
Vejam só que coisa bonita, né? É a ideia de que Deus nos fez, mas Ele nos fez de modo pensado, de modo planejado, né? Ninguém faz um poema por acidente, né? Um poema não nasce do nada, né? Mas isso é algo planejado, é algo pensado, é algo projetado. É isso que nós somos, é isso que nós somos feitos por Deus, somos criados por Deus. E sabe, irmãos, como essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas, né? A gente aprende desde muito novo, né? Desde pequeno. Se você foi desde pequenininho para a escola dominical, se você lembra dos seus professores da escola dominical lá, você, mocinha, menininho, garoto, garota, você vai lembrar que certamente uma das primeiras histórias que você aprendeu é a história da criação. Mas nós precisamos ter cuidado para que o fato de história ser muito conhecida, ela não se torne comum, ela não se torne banal. A gente precisa trazer à memória o tempo todo a complexidade que é isso, irmãos, de Deus nos formando não só enquanto seres humanos, enquanto humanidade, lá em Adão, mas nos formando a nós, a mim e a você, particularmente, individualmente. A humanidade, o mundo, não é como um relógio que Deus deu corda e daí para frente ele anda sozinho, não. Deus rege cada partícula deste universo. Deus controla, governa, cuida de cada momento da minha e da sua vida. E talvez quem tenha representado isso com palavras também poéticas, né, de modo muito bonito, é o salmista no Salmo 139. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler do verso 13 até o verso 16. Salmo 139 é um dos meus preferidos, bastante conhecido, né? Todos nós. Então o salmista Davi, falando acerca dele mesmo, reconhecendo este Deus criador, mas não criador da humanidade toda somente, criador dele mesmo, não é? Dele mesmo. Consegue perceber como é o pessoal? Diz o salmista: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, mais uma vez, me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Aqueles que tiveram o privilégio de ir lá no ultrassom, né? A primeira ultrassom com a esposa, viu lá, né? O coraçãozinho batendo, um negocinho, um feijãozinho desse tamanho assim, não é? Era seu filho e sua filha. Desse tamanho assim, né? Antes disso ali, antes do coração começar a bater, antes do Senhor soprar o fôlego de vida em você, um dia, lá atrás, né? Dentro da idade que você tem hoje, o Senhor já via você. E Ele formou você, de modo particular, individual, de modo pensado, planejado. Você consegue perceber, imaginar, quanta gente é formado no ventre da mãe e não nasce? Quanta gente? As mulheres sabem que na primeira gravidez, é até um tanto, os médicos dizem que é até um tanto natural, normal, perder o bebê nas primeiras semanas, quando trata-se da primeira gravidez. E aí hoje em dia vai ter um monte de remédio, um monte de coisa para segurar o negócio, né? Você tem noção de quantos seres humaninhos, meninos e meninas, não chegam nem a nascer? Mas Deus não só formou você, como lhe deu o fôlego de vida, lhe trouxe a vida e lhe mantém vivo até hoje. Consegue perceber como isso é gracioso, é maravilhoso? É o salmista, então, trazendo isso à memória dele: tu me formaste, as tuas mãos me fizeram. Diz o salmista, então, no verso 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Então, diante disso, ele pede entendimento para que ele aprenda a palavra. Olha, irmão, se tem uma coisa que nós vemos um pedido muito constante no Salmo 119, justamente esse, os irmãos que estão acompanhando aqui, né, que estão religiosamente aqui na terça-feira, não perderam no estudo, já viram isso várias vezes. O salmista pedindo: Senhor, ensina-me. Ensina-me. E eu já comentei aqui com os irmãos que sempre que tem uma repetição na Escritura, ela não é por acaso. Ela não é por acaso. Ela é intencional. Ela é intencional do Espírito Santo, que inspirou ao autor, e do próprio autor. Isso pode se tratar de um desejo muito grande do seu coração, de uma vontade muito grande, por isso ele pede, ele repete, e ele clama, e ele pede mais uma vez. Mas isso também pode apontar para outra coisa: uma necessidade constante. E eu creio que é mais isso que se aproxima do salmista aqui. Sobretudo dada a oscilação emocional do salmista, né? Você consegue perceber que tem momentos no salmo em que o salmista está alegre, confiante, mas tem momentos que ele está triste, abatido, aflito, clamando pela misericórdia de Deus. Então pedir ensina-me é um pedido constante. Até porque, irmãos, como diria o famoso pregador John Charles Riley, a soberba, a vaidade, são como camadas de uma cebola no nosso coração. Ela sempre vai estar ali. E acontece desde cedo, irmãos. Quem nunca viu uma criança com seus 3, 4 anos, mal aprendeu a falar e andar, e já quer ser o dono da razão, achando que sabe de alguma coisa na vida? Quem nunca viu essa cena, né? Ou então, você mesmo, enquanto jovem, né? Quantas vezes a gente olha para trás e diz assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu era tão tolo, me achava o dono da razão, o dono da verdade, né? Porque nós somos, de modo geral, irmãos, seres difíceis de aprender. Difíceis de aprender. Feliz é aquele que tem como característica, e alguns têm, feliz é aquele que tem como característica ser uma pessoa ensinável. Ensinável. Nós precisamos ser pessoas ensináveis, ter o coração aberto a aprender. Entendendo que toda verdade é a verdade de Deus, dizia Calvino. Então nós temos que estar dispostos a aprender essa verdade que vem do Senhor, através das pessoas que estão ao nosso redor, que nos ensinam direta e indiretamente. E o salmista nos ensina isso aqui com este pedido, né? Clamando então ao Senhor: dá-me entendimento para que eu aprenda. Mas aprenda o quê? Especificamente os teus mandamentos. Esse é um pedido que demonstra então, irmãos, essa humildade do salmista. Alguém que tem como característica o orgulho, a soberba, que luta contra a vaidade, é alguém que vai ser muito difícil de aprender, ou de ensinar, ou de aprender alguma coisa com alguém que está prestes a ensinar. Geralmente são pessoas que se acham no direito de julgar quem pode ou não pode ensinar a ela. Então ela coloca quase que uma régua em si mesma. Olha, eu estou nesse nível aqui. Então ele só aceita ser ensinado por quem, supostamente, na visão dele, está acima do nível dele. Irmão, certa ocasião deixa de ensinar um homem por meio de uma jumenta. Deus usa quem Ele quer, irmãos. E nós estamos falando de quando a gente está dispostos a aprender, não somente através do ensino formal, mas através dos bons exemplos, através dos maus exemplos, através de pessoas sábias que estão ao nosso redor, através dos mais experientes, dos mais idosos, dos mais estudados, daqueles que são experientes em determinadas áreas. Devemos ter nosso coração aberto a aprender. E isso aponta para essa característica do salmista aqui, ao pedir a Deus que o ensine, para que ele aprenda os seus mandamentos, para que ele aprenda a palavra. Então ele diz: alegrem-se, verso 74, os que te temem, quando me virem, porque na tua palavra eu tenho esperado. A ideia aqui é de que aqueles que temem a Deus, aqueles que temem ao Senhor, devem então se alegrar com o bom testemunho do salmista ao ouvir, a cumprir e a obedecer a palavra do Senhor. Você já se alegrou ou foi edificado pelo bom testemunho do irmão em Cristo?
pelo bom testemunho de alguém? É edificante, não é? É até um tanto constrangedor, né? Porque você chega lá com conclusão, rapaz, fulano está mais crente que eu. Eu queria ser crente assim. Mas você já teve esse sentimento? Eu já tive várias vezes. Várias vezes. Você olha assim, ou para um autor, ou para alguém da história, ou para alguém da igreja, para alguém da família, alguém próximo a você e diz assim, rapaz, olha, eu sou crente, mas fulano está mais crente que eu. Não é? Isso é bom, irmãos. É nós vermos no outro o bom testemunho. Aquilo que Deus tem feito, o processo de melhoria, de santidade, de busca ao Senhor, né? Só que o salmista está fazendo aqui o contrário. Ele está dizendo que ele se alegra com os que temem ao Senhor, quando olham para ele e veem nele este alguém que tem esperado no Senhor e na palavra do Senhor. Em outras palavras, aqui a ideia é, Senhor, eu espero na tua palavra. Eu espero no Senhor, eu aguardo em ti. E que isso sirva de testemunho, de lição para os outros. Isso deve ser o que nós devemos refletir, irmãos. Eu falava com os homens esses dias, dizendo que não é uma opção para nós sermos exemplo ou não. Não é? Enquanto cristãos, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E não é uma opção para nós darmos ou não darmos exemplo, darmos ou não darmos testemunho. A grande questão é se será um bom testemunho ou um mau testemunho. Se iremos dar um bom exemplo ou um mau exemplo. Mas o exemplo ficará. O salmista aqui está desejando que ele seja um bom exemplo para aqueles que o veem, né? E que isso sirva de alegria para esses que temem ao Senhor. Então, eu falei que em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a soberania do Criador e suplicar então por esse entendimento. Em segundo lugar, nós devemos nos submeter então aos juízos de Deus e buscar consolo na sua palavra. Diz o verso 75, bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade, consola-me segundo a tua palavra, que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, porque na tua lei está o meu prazer. A ideia aqui, irmãos, é o salmista admitir que a aflição que ele se refere aqui é essa aflição que vem de Deus, essa aflição que vem do próprio Senhor. O salmista aqui não acredita essa aflição a outra coisa, a outra fonte, senão o próprio Deus. E é assim que nós devemos olhar para o nosso Deus, irmãos, para o nosso Senhor. É muito fácil querer servir um Deus, né, que apenas está sempre disposto a dizer sim e nunca dizer não. A sempre dizer palavras de amor e nunca palavras de repreensão. O salmista aqui diz, Senhor, eu bem sei que os teus juízos são justos. Ele está declarando a sua confiança no juízo do Senhor, na justiça do Senhor. E na fidelidade do Senhor, tudo isso relacionado à aflição que o Senhor impõe sobre ele. Sabe, irmãos, isso aqui mais parece o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o salmista dizendo, Senhor, eu sei que os teus juízos são justos. Eu sei da tua fidelidade, da fidelidade com que me afligistes. Então, ele parte para clamar ao Senhor por consolo, por misericórdia, segundo a promessa que o Senhor mesmo fez. E diz ele, no verso 76, venha, pois, a tua bondade, consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Até uma certa idade, você consegue ver mais claramente na criança, hoje eu estou dando bastante exemplo com criança, né? A gente consegue ver na criança o cumprimento da palavra do Senhor Jesus diz, né, que se nós quisermos herdar o reino dos céus, devemos ser como crianças, né? E ali, Jesus não está falando de uma inocência imaculada das crianças, mas está falando de algumas das suas características, dentre elas, a humildade, né? Até uma certa idade, é um tanto comum, depois que a criança leva uma bronca e ela começa a chorar, ou depois que ela leva uma palmada, ela começa a chorar e ela precisa ser consolada. E ela vai buscar consolo em quem? Em quem acabou de dar uma bronca nela, não é? Em quem acabou de dar umas palmadas nela, ela vai lá no colo do próprio pai, que acabou de dar palmada, e chora, né? E deita a cabeça no ombro e é consolada, né? Eu digo até uma certa idade, porque parece que quando vai crescendo a idade, o pecado também vai crescendo, né? A gente já não faz isso. Quem de nós, né? Quem de nós corre para buscar consolo em quem nos machuca, né? Em quem nos magoa, né? A criança faz isso, né? Consegue perceber? Jesus dizendo, olha, se faça como uma criança, né? Esse nível de humildade, né? Eu lembrei disso porque os versos 75 e 76 parece isso, né? No verso 75, o salmista admite que é o Senhor quem impõe a aflição. E no 76 ele pede consolo desse mesmo Deus que está afligindo, né? Mas é exatamente assim, irmãos. Ou é isso, ou nós acreditamos os momentos difíceis, as tribulações e as provas que nós passamos, acreditamos tudo isso a Satanás. O que é uma inverdade bíblica, o que é uma imprecisão bíblica. Porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e tudo que acontece nas nossas vidas é fruto da graça e da vontade de Deus sobre nós. Quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. E eu gosto de lembrar que essas coisas más são más aos nossos olhos, né? Aos olhos de Deus, nada é mal sobre nós. Nada é mal sobre nós. Porque até o mal, ele consegue transformar em bem em nossas vidas, né? Se todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Deus, e são todas mesmo, até os nossos pecados, mas até as nossas falhas, ele age com graça, age com misericórdia e vem sobre nós com a sua justiça e com a sua fidelidade. Por isso somente diz no verso 75, né? Os teus juízos são justos. E o Senhor me aflige com fidelidade, né? Com fidelidade. Isso nos faz lembrar o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz, bendito seja Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E não tem como falarmos de consolação, de consolador, e não mencionarmos, né, irmãos, a grande obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, que não apenas intercede por nós, que não apenas é o nosso mediador, mas que nos dá o seu Espírito Santo, com o qual nós já fomos batizados. Então, quando alguém pergunta se você é batizado com o Espírito Santo, você diz que sim, um grandioso e audível sim. Todo crente foi batizado com o Espírito Santo já, irmãos. E não precisa falar em línguas supostamente estranhas para confirmar isso, né? A confirmação é que ele habita em mim, ele habita em você. Ele é o nosso consolador diário. Quem é que você acha que renova suas forças, que lhe consola, que lhe anima, que lhe dá ânimo? É o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo em nós, todos os dias. É obra dele, né? Ele é o Deus consolador, ele é o Deus da consolação, né? Que vem sobre nós. É ele que nos conforta, continua dizendo Paulo aos Coríntios. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós somos consolados por Deus. Você podia gravar esse texto aí, você meditar nele, lê bem devagarzinho em casa, quase como, sabe quando você come bem devagarzinho, você aproveitar bem a comida, você não quer que ela vá embora. Faça isso com 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 ao 4.
E eu vou repetir versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é que nos conforta de toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É deste consolo que o salmista fala. É este consolo que ele pede a Deus. Não é? Este consolo que ele pede a Deus. Ah, irmãos, como o mundo anda carente deste consolo. Nós vivemos num mundo, irmãos, num mundo triste, num mundo angustiado. A grande prova disso é como o mercado de bebidas é milionário no nosso país. Como o tabagismo é milionário no nosso país. Como as indústrias dos ansiolíticos e dos remédios antidepressivos arrecadam milhões. Como o entretenimento e a sexta-feira é idolatrada. Sabe o que é isso? É um grito desesperado da sociedade por consolo. Porque o mundo está em crise. E você consegue compreender isso que Paulo está dizendo aqui? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por isso, o salmista, então, pede que essa consolação venha sobre ele, segundo a palavra, e deixa teu servo, ele está falando dessa promessa que vem do Senhor, né? Então sigamos, porque o verso 77 diz, venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, porque na tua lei está o meu prazer. Venha sobre mim as tuas misericórdias, né? Que mais uma vez, o salmista já pediu isso em outros momentos, pedindo a misericórdia do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos aqui nos versos 73 e 74, que nós devemos reconhecer a soberania de Deus como Criador das nossas vidas e suplicar a Ele por entendimento, estar dispostos a aprender. Em segundo lugar, nós vimos aqui que nós devemos submeter aos juízos e às aflições que vêm de Deus, e buscar consolo dele mesmo e na sua palavra. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos rejeitar o orgulho e viver com um coração irrepreensível. Diz os versos 78 a 80, sejam envergonhados os soberbos, porque sem causa me têm oprimido. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Sejam meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O salmista, então, ora, irmãos, aqui, faz uma das muitas orações imprecatórias que aparecem nos Salmos. Eu já comentei com os irmãos o que são as orações imprecatórias, né? Mas permita-me repetir. Quando você se volta para Deus em relação a alguém, você pede a Deus que o abençoe, ou você pode pedir a Deus que o amaldiçoe. E sempre que a gente fala de orações precatórias, elas não são muito comuns, nós não costumamos ver o pastor, ou o dirigente, ou alguém aqui na frente, né? Fazendo o tipo de oração. Senhor, haja com justiça e destrua aqueles que têm se levantado contra o teu povo no Brasil. Senhor, levanta com a tua mão poderosa e esmaga aqueles que têm oprimido os pobres, roubando do povo. Qual seria o erro de uma oração como essa, irmãos? Nenhum. Nenhum. Aí alguém logo se levanta e pode dizer assim, mas quem é você para clamar a maldição de Deus, para amaldiçoar alguém? Então deixa eu devolver a pergunta a você e perguntar a você. Quem é você para abençoar alguém? É exatamente a mesma coisa. É só uma oração. É só um pedido. Quem vai atender segundo a sua própria vontade é Deus. É Deus. E esse é o Deus que nos dias de hoje continua manifestando a sua graça, a sua misericórdia e manifestando a sua justiça e o seu juízo. Esse é o Deus que ainda nos nossos dias continua dando vida e tirando vida. Esse é o Deus que nos nossos dias continua abençoando e amaldiçoando. O salmista está pedindo aqui algo bem específico, né? Que sejam envergonhados os soberbos. Perceba que é um pedido pensado, irmãos. Porque você deve imaginar que o soberbo, o orgulhoso, o altivo, o vaidoso, o indivíduo que se acha, se tem uma coisa que ele não quer ser, é o quê? Envergonhado. Se tem uma coisa que ele não quer ser, envergonhado. Ele é um indivíduo que ele não aceita perder. Ele não dá o braço a torcer, ele não abaixa a cabeça. Então perceba que o pedido do salmista, rapaz, é certeiro. Senhor, sejam envergonhados os soberbos. Porque sem causa tem me oprimido. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Eu quero lembrar os irmãos que nenhuma oração imprecatória que aparece nos Salmos, existe nela sentimento de vingança, de legislar em causa própria. Mas é sempre um pedido para que Deus faça justiça diante do que estão fazendo com o nome do próprio Deus, com o nome do próprio Senhor. Então tem muita gente que às vezes tem dificuldade de aceitar essa doutrina, esse ensinamento, porque acha que trata-se de uma oração vingativa, né? Uma oração vingativa é uma oração pecaminosa, irmãos. E não é esse o preceito, não encontra nisso base bíblica para isso. Mas perceba que aqui trata-se de alguém que tem que ser levantado contra o servo de Deus. E tem outra coisa também, viu, irmãos? Sempre que eu estava pensando nisso, e diante de muitas passagens, né, no Salmo 119, que falam acerca de como lidar com os inimigos, com os opressores, com aqueles que se levantam contra ele, etc. É muito pouco provável que os salmistas, sempre que escrevem acerca dos seus opositores, estivessem pensando em irmãos em Cristo, tá? Em pessoas que servem ao mesmo Deus, que fazem parte do mesmo rebanho, da mesma família. Por quê? Porque se tem alguém se levantando contra mim, né, como diz aqui o texto, né, tem me oprimido, como dá pra gente saber aqui que o salmista está clamando para que sejam envergonhados dos soberbos que têm se levantado contra ele? Porque ele é esse que medita nos preceitos do Senhor. Esse que tem que ser levantado contra ele, não. Não é alguém que medita nos preceitos do Senhor. Por isso ele clama para que seja envergonhado. Porque se alguém que medita nos preceitos do Senhor está me oprimindo, como é que eu resolvo? Eu e ele. É meu irmão em Cristo, ele pode errar, pode. Ele pode pecar, pode. Ele pisa no meu calo, vai acontecer. O seu marido vai fazer isso, sua esposa, seu colega, seu irmão em Cristo, seu líder, seu liderado, vai acontecer. Mas aí nesse caso, não cabe oração precatória, né? Cabe oração de misericórdia. O Senhor tem misericórdia dele. É um servo Deus, assim como eu sou também. Abre os olhos dele para que ele veja o erro, reconheça o pecado. Peça perdão, se arrependa. Consegue perceber como trata diferente? Aqui, ó, sejam envergonhados os soberbos, porque sem causa tem oprimido, é uma relação do crente com o ímpio, do crente com o incrédulo, não é? Muito bem. Então, e perceba que mais uma vez aqui, para deixar claro, eu somente sempre volta para a palavra, né? Eu disse, olha, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. É como se ele estivesse dizendo, eu mesmo, pelas minhas próprias mãos, não vou fazer nada. Não é? O que é que eu vou fazer diante dos soberbos, que sem causa têm oprimido? Eu vou meditar na palavra do Senhor. Consegue perceber? Não há nenhuma ação aqui de justiça própria, de vingança, de, sabe? Não, eu não levo desaforo para casa, né? Não. Eu meditarei nos preceitos do Senhor. Não é isso, é o salmista declarando isso ao Senhor, né? É um compromisso mesmo, né? De fidelidade ao Senhor, de busca à palavra e de busca ao Senhor. Olha só, irmãos, verso 79, então, o salmista agora vai fazer um contraste daqueles que
temem ao Senhor e conhecem os testemunhos do Senhor, e daqueles que não temem ao Senhor. Ele acabou de se referir a um grupo que não teme ao Senhor e tem se levantado contra ele. E ele diz assim, Senhor, que eles sejam envergonhados. Eu vou meditar na tua palavra. Ah, mas eu quero mais uma coisa, Senhor. Eu quero que se voltem para mim os que te temem. Isso que conhecem os teus testemunhos. Em outras palavras, essa oração é o salmista dizendo, Senhor, bota a gente crente na minha vida. Senhor, coloca a gente crente no meu caminho. Deus, que os meus amigos sejam gente que teme ao Senhor, que obedece a tua palavra. Deus, que os meus relacionamentos sejam com pessoas que vão me abençoar, porque, assim como eu, conhecem os teus testemunhos. E aqui, irmãos, não tem como não trazer isso para os nossos dias, para a igreja de Cristo. É verdade que o próprio Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? E devemos estar com todos e nos relacionar com todos. Mas é muito complicado crer que é possível ter um ciclo de amizades com gente que não conhece os testemunhos do Senhor. Ter proximidade, ter amizades profundas, com ímpios. Eu não estou dizendo que não pode existir. Eu creio que até possa. Mas consegue perceber como é uma amizade limitada? Pela graça de Deus, você até pode usufruir de coisas ali que são, né? Que Deus pode lhe abençoar, mas olha, vai ficar faltando algo. E é esse o papel importante que nós cumprimos como igreja do Senhor, irmãos. É por isso que é importante estar aqui. Mas não só estar aqui, né? Para um momento de 1 hora e meia, 2 horas, mas estarmos juntos, estarmos unidos. Temos relações próximas. E sim, eu sei que não vai ser com todo mundo. Uma igreja como a nossa, com 200 e poucos membros, não tem como todo mundo se relacionar com todo mundo. Imagina como o Senhor nos fazer crescer. Chegarmos a 300, 400, não tem como. Mas a ideia é, você, eu tenho dito isso, mas eu repito, você precisa ter gente aqui que você pode contar. Que você pode chorar. Gente que você pode compartilhar. Sabe, gente que teme o Senhor e que conhecem os mandamentos do Senhor. E isso aqui, irmãos, eu gostaria de enfatizar com isso aqui. Permitam-me dizer, porque isso aqui tem uma relação direta com a importância do aconselhamento mútuo, do aconselhamento bíblico. Porque é importante nós estarmos ao lado de pessoas que conhecem o Senhor, que conhecem os mandamentos do Senhor e que conhecem os testemunhos do Senhor, para que eu seja abençoado por esse alguém. Para que esse alguém, lembra que a gente falou agora, que a gente parece que tem crente que é mais crente que eu, mas se aproxime desse alguém, beba desse alguém, sabe, aproveite o máximo, sabe, para você ser abençoado, crescer, caminhe junto. E é essa ideia, né? Irmãos, isso é cristianismo. Consegue perceber que isso é a essência da doutrina de sermos chamados irmãos? Eis uma palavra tão banalizada, né? Tão banalizada. A gente chama todo mundo de irmão, né? Às vezes nem sabe se o cara é crente ou não. Entrou aqui, a gente já chama de irmão. Ô, irmão fulano, né? Consegue compreender, irmãos, a profundidade teológica que há por trás dessa ideia de sermos irmãos? É assim, ó, Deus só tinha um filho. Ele só tinha um. E todos os outros seres humanos eram o quê? Eram apenas criaturas dele. Que viviam uma relação de inimizade com ele, enquanto Deus. Todos os seres humanos, toda a humanidade, eram inimigos de Deus. E viviam em guerra contra ele. Assim como Paulo. Lembra Paulo? Assim éramos nós. E aí, Deus decidiu salvar um povo. Eleger um povo, escolher um povo para si. Decidiu adotá-los como filhos. E agora nós temos um irmão mais velho, que morreu por nós na cruz do Calvário, e nos tornou irmãos, e agora nós somos irmãos. Irmãos de sangue. De sangue, do sangue de Cristo Jesus. Que belo pedido de oração, irmãos. Olha, eu olho para mim aqui e eu fico perguntando, Senhor, qual foi a última vez que eu fiz uma oração como essa, né? Senhor, volte-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos, os que conhecem a tua palavra. Deus, coloca na minha vida, no meu caminho, gente que tem tido um relacionamento profundo com o Senhor, experiência contigo, gente que conhece a tua palavra. Então ele conclui, verso 80, dizendo, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Eu queria concluir voltando lá para Romanos, capítulo 6, o texto no qual nós lemos. Porque eu queria dizer aos irmãos o que significa essa irrepreensibilidade que o salmista trata aqui no verso 80 do Salmo 119. Então Paulo, a partir do verso 8 do capítulo 6 de Romanos, diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo citado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ele ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Leamos todos o verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa é a nossa luta constante, irmãos. É esse o compromisso que nós devemos fazer com o Senhor, de mortificarmos a nossa carne a cada dia, crucificarmos o nosso eu em Cristo, sabendo que, por mais que seja essa uma luta constante, o Senhor já garantiu para nós a vitória, por meio da sua cruz, por meio do seu sangue, e por isso podemos viver dessa forma, como o salmista assim nos instiga a viver, buscando o Senhor por meio da sua palavra, buscando a humildade, buscando aprender dele, crescer nele, e estar com pessoas e com gente que tem esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Que o Senhor assim aplique a sua palavra em nossos corações e nos abençoe. Vamos, irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Hoje nós chegamos ao estudo número 10, naturalmente, dentro da divisão a qual temos comentado com os irmãos, a 10ª letra do alfabeto hebraico, que é claro que os irmãos sabem que é o Yod. E não só o verso 73 no hebraico começa com a palavra Yod, ou melhor, com a letra Yod, mas também todos os versos até o 80. Até o verso 80, do 73 até o verso 80 é o bloco que nós iremos estudar hoje. Só recapitulando, irmãos, que terça-feira passada, né, no último estudo bíblico que tivemos, nós falamos um pouco sobre como o salmista lida com o sofrimento, de um modo geral. Eu falei de como nós temos perdido, de um modo geral, a habilidade de lidarmos com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, e a gente aí recorre às mais variadas áreas, no desespero, para tentarmos lidar com os mais variados sofrimentos que a vida, o pecado e este mundo impõem sobre nós, né? E destacando, inclusive, aí o verso 71, nós vimos semana passada do 65 até o 72, e o verso 71
talvez resuma bem o modo como o salmista enxerga o sofrimento, quando ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Comentei bastante com os irmãos aqui, de como Deus se utiliza, né, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas aflições, para nos ensinar. Não é? Concordamos aqui, eu vi várias cabecinhas assim balançando, de como muitas vezes é um sofrimento que a gente passa a orar mais, a ler mais a Bíblia, vir mais para a igreja, né? Porque é um modo de Deus muitas vezes nos chacoalhar, nos trazer de volta, né, nos alertar. E agora o salmista, ainda falando sobre sofrimentos de um modo geral, mais especificamente dos inimigos que se levantam contra ele, o salmista agora vai clamar a Deus, demonstrando o quanto ele é esse servo que ama a palavra e que vive de modo prático essa palavra, reconhecendo, dentre outras coisas, a gente deve gastar mais tempo com isso, as características de Deus um Deus que é o Criador de todas as coisas, de um Deus que é justo e de um Deus que é verdadeiro, íntegro, né, em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que ele faz. Então, a primeira mensagem que esse texto nos traz, irmãos, ou a primeira grande lição que ele ressalta para nós, é acerca deste Deus soberano, sobre tudo e todos, como Criador de todas as coisas. Parece ser algo óbvio, né? Mas apresentar como característica desse Deus a quem nós servimos, como um Deus criador de todas as coisas, inclusive do próprio homem, continua sendo algo urgente e necessário nos nossos dias, irmãos. É engraçado porque quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê aquelas doxologias, né? Aqueles momentos nos quais profetas, o povo de Deus, orações de homens e de mulheres, falam acerca das características desse Deus. Uma das características que aparece muito, com bastante frequência, é exaltar o Deus criador. Já observou como aparece muito a expressão criador de todas as coisas no Antigo Testamento, né? O Deus criador, o Deus criador. Porque apontar para esse Deus criador, naturalmente, irmãos, essa é uma característica de Deus, um atributo de Deus, que faz com que vários outros venham como uma consequência, como uma cascata. Se ele é o Deus criador de todas as coisas, isso significa que antes dele nada existia. Nada existia. Isso aponta para a eternidade de Deus, não é? Ele é aquele que sempre existiu, e foi ele quem do nada criou todas as coisas. Segundo os cientistas, né, a Terra tem milhares e milhares e milhares de anos, né, segundo as estimativas, né, isso com o estudo da Terra e etc. Né, e a ideia é que, olhando para milhares e milhares de anos, séculos e séculos, antes de que tudo que nós vemos e conhecemos viesse a existir, lá estava Deus, lá estava o Senhor. Lá estava o Senhor. E não foi como a ciência moderna insiste em dizer, insiste inclusive em ensinar aos nossos filhos, até hoje, em todas as escolas, Brasil e mundo afora, principalmente no mundo ocidental, que tudo veio a existir a partir de uma explosão, a partir de um desenvolvimento de espécies, inclusive nós somos fruto desse desenvolvimento dessa espécie, né? E isso, irmãos, é uma realidade que está aí, por mais que nós, por exemplo, lembra que eu já comentei aqui com os irmãos que a gente não deve se iludir com esses números crescentes do IBGE, no que se refere ao número de evangélicos, né, o número de cristãos, né? E eu digo isso sempre, sabe o que significa, irmãos? Nada. Sabe por quê? Porque o nosso currículo didático lá do MEC continua exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, exaltar o Deus criador, irmãos. Sim, esse Deus que do nada fez todas as coisas, apenas com o poder da sua palavra. E assim mesmo a gente crê, literalmente, como está lá em Gênesis. Ele disse, haja e ouve. E foi assim que ele fez, do nada. Foi assim que ele fez o homem, foi assim que ele fez os animais, foi assim que ele separou as águas da terra, foi assim que ele criou os planetas, todo o universo, foi assim que ele fez. Isso é algo, irmãos, que isso é uma bandeira nossa. E eu não estou falando de uma bandeira nossa enquanto uma bandeira política, sabe, ou ideológica, não, mas de algo que de fato nós cremos e precisamos continuar propagando. O Deus a quem nós servimos não é apenas o Deus Salvador. Você sabia que tem muita gente que crê na Bíblia pela metade, né? Vocês sabem disso, né? No nosso país, sincrético como é, o sincretismo religioso, né? A mistura de religiões e de crenças, a gente tem muita gente que crê na Bíblia só pela metade, né? Ela crê só naquilo que ela acha que é conveniente, ela crê naquilo que ela acha que é racional. Por exemplo, tem muita gente que até crê em Jesus Cristo, crê que ele é o Filho de Deus e crê que ele é o Salvador. Mas esse negócio, rapaz, de dizer que Deus criou todas as coisas em 7 dias, literalmente, não, isso aí não dá não. Aí não dá. Do pó da terra, ele criou o ser humano, complexo como é, que até hoje não consegue entender. Exatamente, não, aí não dá, né? Nós somos esse povo que crê nesse Deus Salvador, mas também nesse Deus que é o Deus Criador. Criador de todas as coisas. Foi ele quem nos fez e dele somos, é o que diz o texto. Então vamos ver, porque é justamente isso que o salmista começa assim, né? Esse bloco aí, essa estrofe, né? Do Salmo 119. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Eu sou feitura tua. Olha só que interessante. A palavra grega usada para feitura aqui é a mesma palavra que aparece lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, quando diz, pois somos feitura dele. Lembra do texto? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Pois somos feituras dele, feitos por ele. Lá no grego, a palavra feitura é poema, que lembra o quê? Poema, poesia. Vejam só que coisa bonita, né? É a ideia de que Deus nos fez, mas Ele nos fez de modo pensado, de modo planejado, né? Ninguém faz um poema por acidente, né? Um poema não nasce do nada, né? Mas isso é algo planejado, é algo pensado, é algo projetado. É isso que nós somos, é isso que nós somos feitos por Deus, somos criados por Deus. E sabe, irmãos, como essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas, né? A gente aprende desde muito novo, né? Desde pequeno. Se você foi desde pequenininho para a escola dominical, se você lembra dos seus professores da escola dominical lá, você, mocinha, menininho, garoto, garota, você vai lembrar que certamente uma das primeiras histórias que você aprendeu é a história da criação. Mas nós precisamos ter cuidado para que o fato de ela ser muito conhecida, ela não se torne comum, ela não se torne banal. A gente precisa trazer à memória o tempo todo a complexidade que é isso, irmãos, de Deus nos formando não só enquanto seres humanos, enquanto humanidade, lá em Adão, mas nos formando a nós, a mim e a você, particularmente, individualmente. A humanidade, o mundo, não é como um relógio que Deus deu corda e daí para frente ele anda sozinho. Não, Deus rege cada partícula deste universo. Deus controla, governa, cuida de cada momento da minha e da sua vida. E talvez quem tenha representado isso com palavras também poéticas, né, de modo muito bonito, é o salmista no Salmo 139. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler do verso 13 até o verso 16. Salmo 139 é um dos meus preferidos, bastante conhecido, né? Todos nós. Então o salmista Davi,
falando acerca dele mesmo, reconhecendo este Deus criador, mas não criador da humanidade toda somente, criador dele mesmo, não é? Dele mesmo. Consegue perceber como é o pessoal? Diz o salmista: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, mais uma vez, me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Aqueles que tiveram o privilégio de ir lá no ultrassom, né? A primeira ultrassom com a esposa, viu lá, né? O coraçãozinho batendo, um negocinho, feijãozinho, desse tamanho assim, não é? Era seu filho e sua filha. Desse tamanho assim, né? Antes disso ali, antes do coração começar a bater, antes do Senhor soprar o fôlego de vida em você, um dia, lá atrás, né? Dentro da idade que você tem hoje, o Senhor já via você. E Ele formou você, de modo particular, individual, de modo pensado, planejado. Você consegue perceber, imaginar, quanta gente é formado no ventre da mãe e não nasce? Quanta gente? As mulheres sabem que, na primeira gravidez, é até um tanto, os médicos dizem que é até um tanto natural, normal, perder o bebê, nas primeiras semanas, quando trata da primeira gravidez. E aí, hoje em dia, vai ter um monte de remédio, um monte de coisa para segurar o negócio, né? Você tem noção de quantos seres humaninhos, meninos e meninas, não chegam nem a nascer? Mas Deus não só formou você, como lhe deu fôlego de vida, lhe trouxe a vida e lhe mantém vivo até hoje. Consegue perceber como isso é gracioso, é maravilhoso? É o salmista, então, trazendo isso à memória dele. Tu me formaste, as tuas mãos me fizeram. Diz o salmista, então, no verso 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Então, diante disso, ele pede entendimento para que ele aprenda a palavra. Olha, irmão, se tem uma coisa que nós vemos um pedido muito constante no Salmo 119, justamente esse, os irmãos que estão acompanhando aqui, né, que estão religiosamente aqui na terça-feira, não perderam no estudo, já viram isso várias vezes. O salmista pedindo: Senhor, ensina-me. Ensina-me. E eu já comentei aqui com os irmãos que sempre que tem uma repetição na Escritura, ela não é por acaso. Ela não é por acaso. Ela é intencional. Ela é intencional do Espírito Santo, que inspirou o autor, e do próprio autor. Isso pode se tratar de um desejo muito grande do seu coração, de uma vontade muito grande, por isso ele pede, ele repete, e ele clama, e ele pede mais uma vez. Mas isso também pode apontar para outra coisa, uma necessidade constante. E eu creio que é mais isso que se aproxima do salmista aqui. Sobretudo dada a oscilação emocional do salmista, né? Você consegue perceber que tem momentos no salmo em que o salmista está alegre, confiante, mas tem momentos que ele está triste, abatido, aflito, clamando pela misericórdia de Deus. Então pedir ensina-me é um pedido constante. Até porque, irmãos, como diria o famoso pregador John Charles Riley, a soberba, a vaidade, são como camadas de uma cebola no nosso coração. Ela sempre vai estar ali. E acontece desde cedo, irmãos. Quem nunca viu uma criança com seus 3, 4 anos, mal aprendeu a falar e andar, e já quer ser o dono da razão, achando que sabe de alguma coisa na vida? Quem nunca viu essa cena, né? Ou então, você mesmo, enquanto jovem, né? Quantas vezes a gente olha para trás e diz assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu era tão tolo, me achava o dono da razão, o dono da verdade, né? Porque nós somos, de modo geral, irmãos, seres difíceis de aprender. Difíceis de aprender. Feliz é aquele que tem como característica, e alguns têm, feliz é aquele que tem como característica ser uma pessoa ensinável. Ensinável. Nós precisamos ser pessoas ensináveis, ter o coração aberto a aprender. Entendendo que toda verdade é a verdade de Deus, dizia Calvino. Então nós temos que estar dispostos a aprender essa verdade que vem do Senhor, através das pessoas que estão ao nosso redor, que nos ensinam direta e indiretamente. E o salmista nos ensina isso aqui com este pedido, né? Clamando então ao Senhor: dá-me entendimento para que eu aprenda. Mas aprenda o quê? Especificamente os teus mandamentos. Esse é um pedido que demonstra, então, irmãos, essa humildade do salmista. Alguém que tem como característica o orgulho, a soberba, que luta contra a vaidade, é alguém que vai ser muito difícil de aprender, ou de ensinar, ou de aprender alguma coisa com alguém que está prestes a ensinar. Geralmente são pessoas que se acham no direito de julgar quem pode ou não pode ensinar a ela. Então ela coloca quase que uma régua em si mesma. Olha, eu estou nesse nível aqui. Então ele só aceita ser ensinado por quem, supostamente, na visão dele, está acima do nível dele. Irmão, certa ocasião, Deus decidiu ensinar um homem por meio de uma jumenta. Deus usa quem Ele quer, irmãos. E nós estamos falando de quando a gente está dispostos a aprender, não somente através do ensino formal, mas através dos bons exemplos, através dos maus exemplos, através de pessoas sábias que estão ao nosso redor, através dos mais experientes, dos mais idosos, dos mais estudados, daqueles que são experientes em determinadas áreas. Devemos ter nosso coração aberto a aprender, e isso aponta para essa característica do salmista aqui, ao pedir a Deus que o ensine, para que ele aprenda os seus mandamentos, para que ele aprenda a palavra. Então ele diz: alegrem-se, verso 74, os que te temem, quando me virem, porque na tua palavra eu tenho esperado. A ideia aqui é de que aqueles que temem a Deus, aqueles que temem ao Senhor, devem então se alegrar com o bom testemunho do salmista ao ouvir, a cumprir e a obedecer a palavra do Senhor. Você já se alegrou ou foi edificado pelo bom testemunho do irmão em Cristo? Pelo bom testemunho de alguém? É edificante, não é? É até um tanto constrangedor, né? Porque você chega lá com conclusão: rapaz, vão estar mais crente que eu. Eu queria ser crente assim. Mas você já teve esse sentimento? Eu já tive várias vezes. Várias vezes. Você olha assim, ou para um autor, ou para alguém da história, ou para alguém da igreja, para alguém da família, alguém próximo a você e diz assim: rapaz, olha, eu sou crente, mas fulano está mais crente que eu. Não é? Isso é bom, irmãos. É nós vermos no outro o bom testemunho. Aquilo que Deus tem feito, o processo de melhoria, de santidade, de busca ao Senhor, né? Só que o salmista está fazendo aqui o contrário. Ele está dizendo que ele se alegra com os que temem ao Senhor, quando olham para ele e veem nele este alguém que tem esperado no Senhor e na palavra do Senhor. Em outras palavras, aqui a ideia é: Senhor, eu espero na tua palavra, eu espero no Senhor, eu aguardo em ti. E que isso sirva de testemunho, de lição para os outros. Isso deve ser o que nós devemos refletir, irmãos. Eu falava com os homens esses dias, dizendo que não é uma opção para nós sermos exemplo ou não. Não é? Enquanto cristãos, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E não é uma opção para nós darmos ou não darmos exemplo, darmos ou não darmos testemunho. A grande questão é se será um bom testemunho ou um mau testemunho. Se iremos dar um bom exemplo ou um mau exemplo. Mas o exemplo ficará. O salmista aqui está desejando que ele seja um bom exemplo para aqueles que o veem, né? E que isso sirva de alegria para esses que temem ao Senhor. Então, eu falei que em primeiro lugar,
nós precisamos reconhecer a soberania do Criador e suplicar então por esse entendimento. Em segundo lugar, nós devemos nos submeter, então, aos juízos de Deus e buscar consolo na sua palavra. Diz o verso 75, bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade, consola-me segundo a tua palavra, que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, porque na tua lei está o meu prazer. A ideia aqui, irmãos, é o salmista admitir que a aflição que ele se refere aqui é essa aflição que vem de Deus, essa aflição que vem do próprio Senhor. O salmista aqui não acredita essa aflição a outra coisa, a outra fonte, senão o próprio Deus. E é assim que nós devemos olhar para o nosso Deus, irmãos, para o nosso Senhor. É muito fácil querer servir a um Deus, que apenas está sempre disposto a dizer sim e nunca dizer não. A sempre dizer palavras de amor e nunca palavras de repreensão. O salmista aqui diz, Senhor, eu bem sei que os teus juízos são justos. Ele está declarando a sua confiança no juízo do Senhor, na justiça do Senhor. E na fidelidade do Senhor, tudo isso relacionado à aflição que o Senhor impõe sobre ele. Sabe, irmãos, isso aqui mais parece o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o salmista dizendo, Senhor, eu sei que os teus juízos são justos. Eu sei da tua fidelidade, da fidelidade com que me afligistes. Então, ele parte para clamar ao Senhor por consolo, por misericórdia, segundo a promessa que o Senhor mesmo fez. E diz ele, no verso 76, venha, pois, a tua bondade, consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Até uma certa idade, você consegue ver mais claramente na criança, hoje eu estou dando bastante exemplo com criança, né? A gente consegue ver na criança o cumprimento da palavra do Senhor Jesus diz, que se nós quisermos herdar o reino dos céus, devemos ser como crianças, né? E ali, Jesus não está falando de uma inocência imaculada das crianças, mas está falando de algumas das suas características, dentre elas, a humildade, né? Até uma certa idade, é um tanto comum, depois que a criança leva uma bronca e ela começa a chorar, ou depois que ela leva uma palmada, ela começa a chorar e ela precisa ser consolada. E ela vai buscar consolo em quem? Em quem acabou de dar uma bronca nela, não é? Em quem acabou de dar umas palmadas nela, ela vai lá no colo do próprio pai, que acabou de dar uma palmada, e chora, né? E deita a cabeça no ombro e é consolada, né? Eu digo até uma certa idade, porque parece que quando vai crescendo a idade, o pecado também vai crescendo, né? A gente já não faz isso. Quem de nós, né? Quem de nós corre para buscar consolo em quem nos machuca, né? Em quem nos magoa, né? A criança faz isso, né? Consegue perceber? Jesus dizendo, olha, se faça como uma criança, né? Esse nível de humildade, né? Eu lembrei disso porque os versos 75 e 76 parece isso, né? No verso 75, o salmista admite que é o Senhor quem impõe a aflição. E no 76 ele pede consolo desse mesmo Deus que está afligindo, né? Mas é exatamente assim, irmãos. Ou é isso, ou nós acreditamos os momentos difíceis, as tribulações e as provas que nós passamos, acreditamos tudo isso a Satanás. O que é uma inverdade bíblica, o que é uma imprecisão bíblica. Porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e tudo que acontece nas nossas vidas é fruto da graça e da vontade de Deus sobre nós. Quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más. E eu gosto de lembrar que essas coisas más são más aos nossos olhos, né? Aos olhos de Deus, nada é mal sobre nós. Nada é mal sobre nós. Porque até o mal, ele consegue transformar em bem em nossas vidas, né? Se todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Deus, e são todas mesmo, até os nossos pecados, mas até as nossas falhas, ele age com graça, age com misericórdia e vem sobre nós com a sua justiça e com a sua fidelidade. Por isso, somente diz no verso 75, né? Os teus juízos são justos. E o Senhor me aflige com fidelidade, né? Com fidelidade. Isso nos faz lembrar o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz, bendito seja Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E não tem como falarmos de consolação, de consolador, e não mencionarmos, né, irmãos, a grande obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, que não apenas intercede por nós, que não apenas é o nosso mediador, mas que nos dá o seu Espírito Santo, com o qual nós já fomos batizados. Então, quando alguém pergunta se você é batizado com o Espírito Santo, você diz que sim, um grandioso e audível sim. Todo crente foi batizado com o Espírito Santo já, irmãos. E não precisa falar em línguas supostamente estranhas para confirmar isso, né? A confirmação é que ele habita em mim, ele habita em você. Ele é o nosso consolador diário. Quem é que você acha que renova suas forças, que lhe consola, que lhe anima, que lhe dá ânimo? É o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo em nós, todos os dias. É obra dele, né? Ele é o Deus consolador, ele é o Deus da consolação, né? Que vem sobre nós. É ele que nos conforta, continua dizendo Paulo aos Coríntios. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós somos consolados por Deus. Você podia gravar esse texto aí, pra você meditar nele, bem devagarzinho em casa, quase como, sabe quando você come bem devagarzinho, pra você aproveitar bem a comida, você não quer que ela vá embora. Faça isso com 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. E eu vou repetir, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele é que nos conforta de toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É deste consolo que o salmista fala, é este consolo que ele pede a Deus. Não é? Este consolo que ele pede a Deus. Ah, irmãos, como o mundo anda carente deste consolo. Nós vivemos num mundo, irmãos, num mundo triste, num mundo angustiado. A grande prova disso é como o mercado de bebidas é milionário no nosso país. Como o tabagismo é milionário no nosso país. Como as indústrias dos ansiolíticos e dos remédios antidepressivos arrecadam milhões. Como o entretenimento e a sexta-feira é idolatrada. Sabe o que é isso? É um grito desesperado da sociedade por consolo. Porque o mundo está em crise. E você consegue compreender isso que Paulo está dizendo aqui? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por isso, o salmista, então, pede que essa consolação venha sobre ele, segundo a palavra, que deixa teu servo, ele está falando dessa promessa que vem do Senhor, né? Então sigamos, porque o verso 77 diz, venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, porque na tua lei está
o meu prazer. Venha sobre mim as tuas misericórdias, né? Que mais uma vez o salmista já pediu isso em outros momentos, pedindo a misericórdia do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos aqui nos versos 73 e 74 que nós devemos reconhecer a soberania de Deus como Criador das nossas vidas e suplicar a Ele por entendimento, estar dispostos a aprender. Em segundo lugar, nós vimos aqui que nós devemos submeter aos juízos e às aflições que vêm de Deus e buscar consolo dele mesmo e na sua palavra. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos rejeitar o orgulho e viver com um coração irrepreensível. Diz os versos 78 a 80, sejam envergonhados os soberbos, porque sem causa me têm oprimido. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O salmista, então, ora, irmãos, aqui, faz uma das muitas orações imprecatórias que aparecem nos Salmos. Eu já comentei com os irmãos o que são as orações imprecatórias, né? Mas permita-me repetir. Quando você se volta para Deus em relação a alguém, você pede a Deus que o abençoe, ou você pode pedir a Deus que o amaldiçoe. E sempre que a gente fala de orações imprecatórias, elas não são muito comuns. Nós não costumamos ver o pastor, ou o dirigente, ou alguém aqui na frente, né? Fazendo o tipo de oração. Senhor, haja com justiça e destrua aqueles que têm se levantado contra o teu povo no Brasil. Senhor, levanta com a tua mão poderosa e esmaga aqueles que têm oprimido os pobres, roubando do povo. Qual seria o erro numa oração como essa, irmãos? Nenhum. Nenhum. Aí alguém logo se levanta e pode dizer assim, mas quem é você para clamar a maldição de Deus, para amaldiçoar alguém? Então deixa eu devolver a pergunta a você e perguntar a você. Quem é você para abençoar alguém? É exatamente a mesma coisa. É só uma oração. É só um pedido. Quem vai atender segundo a sua própria vontade é Deus. É Deus. E esse é o Deus que nos dias de hoje continua manifestando a sua graça, a sua misericórdia e manifestando a sua justiça e o seu juízo. Esse é o Deus que ainda nos nossos dias continua dando vida e tirando vida. Esse é o Deus que nos nossos dias continua abençoando e amaldiçoando. O salmista está pedindo aqui algo bem específico, né? Que sejam envergonhados os soberbos. Perceba que é um pedido pensado, irmãos. Porque você deve imaginar que o soberbo, o orgulhoso, o altivo, o vaidoso, o indivíduo que se acha, se tem uma coisa que ele não quer ser, é o quê? Envergonhado. Se tem uma coisa que ele não quer ser, envergonhado. Ele é um indivíduo que não aceita perder. Ele não dá o braço a torcer, ele não abaixa a cabeça. Então perceba que o pedido do salmista, rapaz, é certeiro. Senhor, sejam envergonhados os soberbos. Porque sem causa tem me oprimido. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Eu quero lembrar os irmãos que nenhuma oração imprecatória que aparece nos Salmos, existe nela sentimento de vingança, de legislar em causa própria. Mas é sempre um pedido para que Deus faça justiça diante do que estão fazendo com o nome do próprio Deus, com o nome do próprio Senhor. Então tem muita gente que às vezes tem dificuldade de aceitar essa doutrina, esse ensinamento, porque acha que trata-se de uma oração vingativa, né? Uma oração vingativa é uma oração pecaminosa, irmãos. E não é esse o preceito, não encontra nisso base bíblica para isso. Mas perceba que aqui trata-se de alguém que tem se levantado contra o servo de Deus. E tem outra coisa também, viu, irmãos? Sempre que eu estava pensando nisso, e diante de muitas passagens, né, no Salmo 119, que falam acerca de como lidar com os inimigos, com os opressores, com aqueles que se levantam contra ele, etc. É muito pouco provável que os salmistas, sempre que escrevem acerca dos seus opositores, estivessem pensando em irmãos em Cristo, tá? Em pessoas que servem ao mesmo Deus, que fazem parte do mesmo rebanho, da mesma família. Por quê? Porque se tem alguém se levantando contra mim, né, como diz aqui o texto, né, tem me oprimido, como dá pra gente saber aqui que o salmista está clamando para que seja envergonhado dos soberbos que têm se levantado contra ele? Porque ele é esse que medita nos preceitos do Senhor. Esse que tem que ser levantado contra ele, não. Não é alguém que medita nos preceitos do Senhor. Por isso ele clama para que seja envergonhado. Porque se alguém que medita nos preceitos do Senhor está me oprimindo, como é que eu resolvo? Eu e ele. É meu irmão em Cristo, ele pode errar? Pode. Ele pode pecar? Pode. Ele pisa no meu calo? Vai acontecer. O seu marido vai fazer isso, sua esposa, seu colega, seu irmão em Cristo, seu líder, seu liderado, vai acontecer. Mas aí nesse caso, não cabe oração precatória, né? Cabe oração de misericórdia. Senhor, tem misericórdia dele. É um servo teu, assim como eu sou também. Abre os olhos dele para que ele veja o erro, reconheça o pecado. Peça perdão, se arrependa. Consegue perceber como trata diferente? Aqui, ó, sejam envergonhados os soberbos, porque sem causa tem me oprimido, é uma relação do crente com o ímpio. Do crente com o incrédulo, não é? Muito bem. Então, e perceba aqui mais uma vez aqui, para deixar claro, eu só sempre volta para a palavra, né? Ele diz, olha, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. É como se ele estivesse dizendo, eu mesmo, pelas minhas próprias mãos, não vou fazer nada. Não é? O que é que eu vou fazer? Diante dos soberbos, que sem causa têm me oprimido. Eu vou meditar na palavra do Senhor. Consegue perceber? Não há nenhuma ação aqui de justiça própria, de vingança, de, sabe? Não, eu não levo desaforo para casa, né? Não. Eu meditarei nos preceitos do Senhor. Não é isso, é o salmista declarando isso ao Senhor, né? É um compromisso mesmo, né? De fidelidade ao Senhor, de busca à palavra e de busca ao Senhor. Olha só, irmãos, verso 79, então, o salmista agora vai fazer um contraste daqueles que temem ao Senhor e conhecem os testemunhos do Senhor e daqueles que não temem ao Senhor. Ele acabou de se referir a um grupo que não teme ao Senhor e tem se levantado contra ele. E ele diz assim, Senhor, que eles sejam envergonhados. Eu vou meditar na tua palavra. Ah, mas eu quero mais uma coisa, Senhor. Eu quero que se voltem para mim os que te temem. E os que conhecem os teus testemunhos. Em outras palavras, essa oração é o salmista dizendo, Senhor, bota a gente crente na minha vida. Senhor, coloca a gente crente no meu caminho. Deus, que os meus amigos sejam gente que teme ao Senhor, que obedece a tua palavra. Deus, que os meus relacionamentos sejam com pessoas que vão me abençoar, porque, assim como eu, conhecem os teus testemunhos. E aqui, irmãos, não tem como não trazer isso para os nossos dias, para a igreja de Cristo. É verdade que o próprio Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? E devemos estar com todos e nos relacionar com todos. Mas é muito complicado crer que é possível ter um ciclo de amizades com gente que não conhece os testemunhos do Senhor. Ter proximidade, ter amizades profundas, com ímpios. Eu não estou dizendo que não pode existir. Eu creio que até possa. Mas consegue perceber como é uma amizade limitada? Pela graça de Deus, você até pode usufruir de coisas ali que são, né, que Deus pode lhe abençoar, mas olha, vai ficar faltando algo. E é esse o papel importante que nós cumprimos como igreja do Senhor, irmãos.
É por isso que é importante estar aqui. Mas não só estar aqui, né? Para um momento de 1 hora e meia, 2 horas, mas estarmos juntos, estarmos unidos. Temos relações próximas. E sim, eu sei que não vai ser com todo mundo. Uma igreja como a nossa, com 200 e poucos membros, não tem como todo mundo se relacionar com todo mundo. Imagina como o Senhor nos fazer crescer. Chegarmos a 300, 400, não tem como. Mas a ideia é, você, eu tenho dito isso, mas eu repito, você precisa ter gente aqui que você pode contar. Que você pode chorar. Gente que você pode compartilhar. Sabe, gente que teme o Senhor e que conhecem os mandamentos do Senhor. E isso aqui, irmãos, eu gostaria de enfatizar com isso aqui. Permita-me dizer, porque isso aqui tem uma relação direta com a importância do aconselhamento mútuo, do aconselhamento bíblico. Porque é importante nós estarmos ao lado de pessoas que conhecem o Senhor, que conhecem os mandamentos do Senhor e que conhecem os testemunhos do Senhor, para que eu seja abençoado por esse alguém. Para que esse alguém, lembra que a gente falou agora, que a gente parece que tem crente que é mais crente que eu, mas se aproxime desse alguém, beba desse alguém, sabe, aproveite o máximo, sabe, para você ser abençoado, crescer, caminhe junto. E é essa ideia, né? Irmãos, isso é cristianismo. Consegue perceber que isso é a essência da doutrina de sermos chamados irmãos? Eis uma palavra tão banalizada, né? Tão banalizada. A gente chama todo mundo de irmão, né? Às vezes nem sabe se o cara é crente ou não. Entrou aqui, a gente já chama de irmão. Ô, irmão fulano, né? Consegue compreender, irmãos, a profundidade teológica que há por trás dessa ideia de sermos irmãos? É assim, ó, Deus só tinha um filho. Ele só tinha um. E todos os outros seres humanos eram o quê? Eram apenas criaturas dele. Que viviam uma relação de inimizade com ele, enquanto Deus. Todos os seres humanos, toda a humanidade, eram inimigos de Deus. E viviam em guerra contra ele. Assim como Paulo. Lembra Paulo? Assim éramos nós. E aí, Deus decidiu salvar um povo. Eleger um povo, escolher um povo para si. Decidiu adotá-los como filhos. E agora nós temos um irmão mais velho, que morreu por nós na cruz do Calvário, e nos tornou irmãos, e agora nós somos irmãos. Irmãos de sangue. De sangue, do sangue de Cristo Jesus. Que belo pedido de oração, irmãos. Olha, eu olho para mim aqui e eu fico perguntando, Senhor, qual foi a última vez que eu fiz uma oração como essa, né? Senhor, volte-se para mim os que te temem, os que conhecem os teus testemunhos, os que conhecem a tua palavra. Deus, coloca na minha vida, no meu caminho, gente que tem tido relacionamento profundo com o Senhor, experiência contigo, gente que conhece a tua palavra. Então ele conclui, verso 80, dizendo, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Eu queria concluir voltando lá para Romanos, capítulo 6, o texto no qual nós lemos. Porque eu queria dizer aos irmãos o que significa essa irrepreensibilidade que o salmista trata aqui no verso 80 do Salmo 119. Então Paulo, a partir do verso 8 do capítulo 6 de Romanos, diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ele ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Leamos todos o verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa é a nossa luta constante, irmãos. É esse o compromisso que nós devemos fazer com o Senhor, de mortificarmos a nossa carne a cada dia, crucificarmos o nosso eu em Cristo, sabendo que, por mais que seja essa uma luta constante, o Senhor já garantiu para nós a vitória, por meio da sua cruz, por meio do seu sangue, e por isso podemos viver dessa forma, como o salmista assim nos instiga a viver, buscando o Senhor por meio da sua palavra, buscando a humildade, buscando aprender dele, crescer nele, e estar com pessoas e com gente que tem esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. Que o Senhor assim aplique a sua palavra em nossos corações e nos abençoe. Vamos.